Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu posso dizer que foi uma das melhores sessões que eu participei nestes quase 3 anos. Nós discutindo, não subestimando nem menosprezando as demais, mas hoje discutindo propriamente sobre a real situação da cidade. Falar sobre os projetos, sobre as ações que o município está fazendo e falar sobre fiscalização, nós, enquanto fiscais, temos esta obrigatoriedade. E uma das palavras que eu achei assim, de extrema importância, que cabe salientar aqui hoje, foi a questão de planejamento. Aí aproveitei até a oportunidade, hoje nós estamos votando sobre a questão da Lei de Diretrizes e Orçamento. Separei aqui um item só para poder explanar e para que nós tenhamos um pouco de clareza sobre essa questão de planejamento. Estamos falando aí incansavelmente sobre a questão de obras. Um dos anexos, o anexo 5, que fala sobre o planejamento orçamentário, na divisão de projetos e obras para 2016, na rúbrica orçamentária que trata sobre serviços urbanos, urbanização e revitalização de espaço urbano, está sendo direcionado em questão de metros lineares, trata-se de asfalto, reestruturação. Nós temos uma das rúbricas orçamentárias no montante de R$13.542.000. Numa outra rúbrica orçamentária, também na questão de saneamento ambiental, nós temos uma rúbrica orçamentária de 3 milhões. E numa outra também do Departamento de Projetos, Obras e Serviços, nós temos uma rúbrica orçamentária de R$1.700.000. Trouxe isso à tona exatamente para que nós venhamos a perceber o quão é importante a questão de planejamento no seu íntimo da palavra, no seu real teor. Nós estamos falando aqui hoje, falamos um pouco sobre planejamento de manutenção, sobre drenagem, foi levantado pelo vereador Miguel, sobre pavimentação, sobre fiscalização, sobre trânsito. Cabe salientar também que, conforme o vereador Maurício Fran mencionou aqui, hoje nós estamos tramitando o ano de 2015 em cima de uma receita de R$160 milhões. Nós estamos com um orçamento para o ano que vem que vai partir, no mínimo, de um ponto de partida de R$110 milhões. Então, está certíssimo hoje a gente ficar apontando estas pequenas falhas. A falha nós não podemos atribuir diretamente, única e exclusivamente ao prefeito, mas nós temos que endossar a responsabilidade para quem de direito e de dever, que seria o executivo. E a questão de fiscalização também para quem de direito e de dever, que é o legislativo. Hoje, aproveitar a presença do vereador Miguel, só para a gente quebrar um pouco do clima aqui, desculpe Vossa Excelência, mas eu entendi uma situação errada, né, da sua parte, mas num tom de brincadeira. Quando Vossa Excelência falou de bater uma laje e leva 50 anos para secar, eu pensei, acho que eu não vou construir outra casa não. Foi falado 50 anos, né? Poxa vida, normalmente que eu saiba são 50 dias aproximadamente. Mas, tudo bem, se Vossa Excelência quiser a palavra, pode falar, mas eu saiba são 50 dias. Me concede uma parte? Com certeza. Uma parte que eu senti do vereador Miguel da Silva Dalado. Realmente eu falei 50 anos sim. Falei que o cimento leva para se solidificar, voltar à composição de origem, 50 anos. É que eu falei em relação ao concreto, que o concreto leva dias para poder ser utilizado. E não dá para ser feito ele na hora e já poder andar em cima. Mas realmente, se Vossa Excelência quiser, eu posso passar para Vossa Excelência um estudo técnico. O cimento leva 50 anos para solidificar e voltar ao estado de origem. Não, vereador, eu acho que eu vou alugar uma casa de 50 anos. Sai mais em conta, né? Pelo menos eu sei que o concreto não vai brincar. Voltando na questão, nós temos que entender realmente esta falha no planejamento, seja do legislativo ou do executivo, porque nós estamos, só a título de curiosidade, citaram a questão do Balneário Iamar, onde eu tenho propriedade lá.
Nós tivemos aqui com a presença do Departamento de Obras, o responsável, se me fala o nome, Douglas, né, que veio aqui enquanto engenheiro e passou para casa alguns pontos. E, em especial, ele tinha nos comentado que sairia uma licitação, onde andei pleiteando para o balneário Adriana, para o balneário Iemari, para o balneário Porto Velho e ali o Xandu, onde fazia parte do meu itinerário também. E ele falou que estaria entrando num processo licitatório. E recentemente lá no Departamento de Obras já foi dito ou informação de que não está sendo dada prioridade para aquele lado. Agora eu pergunto, para quem estava aguardando cascalhamento, para quem estava aguardando algumas manutenções de serviço para aqueles balneários, e este vereador, num tom de apaziguar um posicionamento do Executivo, o que eu devo dizer para aquelas pessoas onde eu disse que era para aguardar, porque agora em setembro, outubro, estava sendo preparado o sistema de atendimento à população daqueles balneários? Então é planejamento também, porque se o que era direcionado, e segundo o próprio Douglas, num montante aí em torno de 2,5 milhões de reais para fazer guia, sarjeta e cascalhamento para aqueles balneários, foi redirecionado para outros. Como foi dito aqui, todos temos direito, não importa seja no centro nos balneários centrais do município e sim nos seus extremos. Concordo plenamente, mas a partir do momento que se dá um posicionamento, não se deve modificar a palavra. Nós damos a nossa palavra, nós não podemos voltar com ela. Então, eu vou voltar nos balneários respectivos e dizer o que para eles? Não aguardem agora que é para 2016. E aí a gente, enquanto agente político, vai ouvir o que sempre ouve-se. O ano que vem é eleição. Aí o ano que vem vão lembrar da gente. Aí o ano que vem vão bater em nossas portas. Então, nós somos corresponsáveis, enquanto legisladores, de um ato correto ou incorreto em relação ao posicionamento que o Executivo nos proporciona. Seja em pavimentação. Também, só para salientar, cheguei a questionar, fazer uma indicação, solicitando que ali as marginais Candacuí Norte e Sul fossem refeitas a pintura lá das faixas. Elas não são nem fosforescente. Tenho certeza que se pedir uma identificação aí para algum órgão, seja do Inmetro ou não, ela não está de acordo, porque a faixa que foi encoberta anteriormente, a tinta preta jogada, ela transparece mais, ela transluce, ela é mais translúcida que a recente colocada. Então, é planejamento? Não fui eu que pintei. Aproveitando a oportunidade, o vereador o vereador Matheus teve uma indicação pedindo que fosse retirado alguns pontos nas calçadas, né? Aqueles, os pontaletes de concreto. O vereador Miguel chegou a falar, se precisar, vamos arrumar uma rede e retirar lá. Na realidade, quem retira é o Executivo e não o Legislativo. O Legislativo pediu e até então não foi atendido esse pedido. Nós vemos aí algumas situações que estão além do que deveriam estar e aquém do que nós pedimos. Então estas expectativas criam em nós um dissabor que denigre a imagem de um agente político. E é onde perdemos a credibilidade. Falamos em tantas obras, né? Nós estamos aí com um excesso de obras, ótimo. A cidade com um orçamento de 160 milhões de reais, gente, nem registro com 60 mil habitantes, acho que até um pouco mais, não tem esse orçamento. Nós temos 10 mil habitantes. O planejamento também entra na questão de recurso humano. Não adianta nós estarmos com tantas obras e não ter fiscais no setor de obras e engenharia para fiscalizar tanto quanto. O setor de trânsito, que nós temos aí 4 escolas, que está num processo para a construção de mais 2 escolas e mais 2 unidades de creche, e no entanto nós temos quase que numa divisão aí per capita de um agente por unidade escolar do ensino da educação, do sistema de ensino da educação. É planejamento. Nós estamos precisando, nós temos um quadro funcional de 1.100 funcionários, 450 mais ou menos de cargo efetivo, dos demais na condição de contratação ao processo seletivo. Nós temos o vereador aqui, Fábio Tonon, que muito bem, se quiser me endosse a minha fala, posterior à minha, que trabalhou no setor de saúde, lá na entrega e distribuição de medicamentos. A gente percebe que quando um funcionário está sendo apto a trabalhar naquele local, ele perde a condição, porque ele é no processo seletivo de 3 meses ou 6 meses. Não é isso, vereador?
Então nós pegamos uma pessoa no agendamento e de repente ela também não consegue ficar lá, e essas pessoas ocupam salários aí no montante de R$ 1.200, R$ 1.500. É planejamento? Falta de planejamento de recurso humano. Quero aproveitar, diante da oportunidade de estarmos aqui com o plenário cheio, e agradecer a presença destas pessoas aqui, porque estas pessoas aqui, elas são multiplicadoras de nossas informações. Elas são ouvintes e elas levam as informações que elas vêm captar aqui na Câmara Municipal. E aí, aproveitando em cima disso, se o vereador, nosso presidente, puder, já foi levantado, se eu não me engano, pelo vereador Matheus e o Luciano, sobre a questão da rádio, né? Vossa Excelência tinha pedido para que viesse até esta casa um representante da rádio municipal, intitulada de Nova Astral. Então, para que viesse, para que pudéssemos a negociação de poder retransmitir a sessão, nem que seja de madrugada, que ela venha, porque é mais um artifício para que as pessoas percebam o quanto transparente é esta casa. Então, vereador, se puder, por gentileza, senhor Oswaldo, gostaria de reforçar o pedido que foi das excelências dos nobres edis. Quero fazer um comentário, tecer um comentário sobre os projetos que nós vamos aprovar. Achei assim de extrema importância o projeto de número 041, onde ele trata sobre conselhos escolares. Nós estamos partindo para um processo, se a nossa condição orçamentária e de serviço público continuar dentro desse crescimento voluptuoso, daqui a pouco nós nos tornaremos não só uma prefeitura, como já somos, uma gestão pública, mas secretarias. Hoje nós temos departamentos. Perceber que estamos tratando de situações como essa, de criação de conselhos, é partir para uma vertente de unidades orçamentárias. Então, o departamento de saúde ele vai deixar de ser departamento, ele vai ser secretaria. Departamento de educação vai deixar de ser departamento, ele passará a ser secretaria. Ou seja, isso enriquece, isso possibilita com que nós venhamos a ter uma cidade onde os setores, os serviços, eles passarão a ser maiores, de melhor qualidade, de melhor eficiência e melhor eficácia, cada setor. Então nós teremos responsáveis, não teremos diretores, teremos secretários. Não sei se esse é o maior propósito, mas eu acredito que a vertente maior é para que seja dessa forma. Hoje, falar aqui sobre conselho de escola, é muito importante saber que as escolas passarão a ter os seus representantes, os seus conselheiros, passarão a ter os seus fundos municipais. Nós temos outros setores que têm os conselhos municipais do idoso, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal da Escola. Hoje tem o da Educação, passaríamos a ter o Conselho Municipal da Escola, onde dentro dele teremos representantes legais, e estes representantes legais têm pareceres deliberativos, inclusive para mexer nas peças orçamentárias que nós estamos prestes a aprovar. Não ficará centralizada na mão de uma pessoa só que seja o setor de finanças. Então cada secretaria passa a ter o seu órgão financeiro competente, não que não tenhamos, mas que passará a apreciar de forma mais minuciosa e detalhada cada procedimento dentro das suas rúbricas orçamentárias. Isso é falar de um município que está num processo de evolução e gestação administrativa. Desculpe, gestão administrativa. Então, hoje nós temos nas escolas associação de pais e mestres. Então, hoje, aprovar esse projeto sobre o Conselho da Educação, Conselho da Escola, melhor dizendo, é de grande valia para a nossa cidade. Então, tenho certeza que os nobres pares estarão no processo de aprovação, assim como eu, com certeza. O projeto número 042 de 2015, que fala também sobre a criação de conselhos de políticas, dentro da cooperativa federativa por intermédio do Ministério da Cultura. Isso aqui é de uma grandiosidade, porque nós poderemos trazer para o nosso município, a partir do momento dessa celebração de convênio, a criação da possibilidade de tratar de políticas públicas dentro da vertente da questão da cultura do município. Hoje nós estamos aí com o vereador trazendo projeto que trata sobre a questão de gastronomia, a festa caiçara, os demais eventos que não são só condição de trazer para a cidade
turistas, mas trazer pessoas que têm a busca e a procura de ações cultas para a nossa cidade. Tratar de conferências de cultura, criação de veículos e ferramentas de política pública. Então, este projeto 042 também é de grande mérito. O projeto 046, onde fala sobre a suplementação do recurso de 59 mil reais. Aí eu gostaria de pedir ao presidente da Câmara, se fosse possível, senhor presidente, porque nós estamos falando aqui sobre uma suplementação, crédito adicional suplementar, que se pudesse, fosse um pouquinho mais esmiuçado, porque eu não tenho conseguido acompanhar, desconheço um pouco das ações que foram acontecendo no decorrer de 2015, em relação ao Fundo Social de Solidariedade. Então, se pudesse ser explanado um pouco mais para este vereador, e se demais quiserem que possa compartilhar da informação, eu agradeceria. Em relação ao projeto número 049, onde trata sobre, autoriza o Executivo a celebrar um termo de parceria com a Associação Passo das Artes. Gostaria de fazer algumas observações em relação a esta parceria, muito oportuna, que trará a condição de passar projeção de filmes, pelo menos é o que ele trata aqui, de pelo menos 3 filmes por mês, sendo um deles de abertura livre escolha da municipalidade, 3 sessões por mês, e o convênio, este convênio ele acaba em 31 de dezembro de 2015, para que tivéssemos um pouco detalhado sobre como seria esse tipo de ação e qual é o montante onde será celebrado esse convênio. Qual é o custo disso? Mas vai trazer esse Museu de Imagem e Som uma grande oportunidade para que nós venhamos a ter um nível de aspecto cultural e ações junto a esta instituição de alto nível, tanto quanto nós temos nas grandes metrópoles. Bom, falei um pouquinho sobre a questão do orçamento e só para retomar a questão de planejamento. Foi muito válida as colocações aqui. Obrigado, vereador. Muito válida quando nós tratamos de planejar. Não significa, quero deixar muito claro aqui da minha parte, que não estamos aqui para denegrir a imagem do executivo, nem do prefeito, mas o nosso papel é apontar algumas falhas. A partir das falhas corrigidas que nós chegamos a melhorar e acertar. É a partir de erros que se acerta. Ninguém é perfeito. Esta casa aqui, eu desconheço alguém que seja perfeito. Nós estamos num processo, inclusive, de avaliação pelas pessoas presentes e outros que tenham conhecimento e que saem daqui multiplicadores de como é esta casa. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui hoje vão sair dessa casa aí falando bem, porque os vereadores discutiram, falaram sobre os projetos, falaram sobre a questão, seja do asfalto, seja da pintura, seja a parte de funcionários, seja qual for a ação, mas nós estamos de olho nas ações do Executivo. Esse é o nosso verdadeiro papel. Se não fosse assim, não seríamos dignos de estar ocupando esse espaço. Então, agradecer a atenção de todos. É o que tinha a dizer. Muito obrigado e uma boa tarde.